Retenção de clientes no mercado B2B. O que você precisa saber para não errar? Roda a vinheta. A primeira coisa que você tem que entender é o que significa retenção. Retenção é você manter mais tempo um cliente na tua base. Não necessariamente é um cliente recorrente. Por quê? Porque pode ser que esse cara faça várias compras. Ele não precisa fazer uma assinatura onde ele vai pagar todos os meses, por exemplo. Mas retenção nada mais é do que você conseguir aumentar o LTV do seu cliente. Aumentar primeiro o LT e, por consequência, o LTV. Então, quando a gente está pensando no mercado B2B, isso separa totalmente, não só no mercado B2B, no B2C também, mas isso separa totalmente as empresas que permanecem no mercado e aquelas que saem. Que é a capacidade de você conseguir ter receita a partir do que você pagou de CAC. Então, quanto maior for a relação LTV sobre CAC na tua empresa, maior a sua chance de permanecer no mercado. Por quê? Porque quando eu tenho um LTV grande, eu consigo gastar mais no CAC. Se eu consigo gastar mais no CAC, a minha vantagem competitiva é maior. Por isso, a importância da gente falar sobre retenção. Quando a gente está falando de retenção, tudo que a gente precisa entender, primeiro de tudo, na verdade, é a expectativa do cliente. Então, quando o cliente comprou de você a primeira vez, quando o cliente assinou com você, quando o cliente iniciou a assinatura, o que ele espera? Esse é o primeiro ponto que muita gente erra. Então, o processo comercial, especialmente quando eu estou falando de recorrência, de assinatura, ele precisa ser muito bem alinhado. De nada adianta eu fazer um monte de promessas lá no time de vendas, colocar um cliente para dentro, que na primeira semana ele vai ver que tem um desalinhamento sobre o que o comercial prometeu e o que o time vai entregar. Eu preciso ter esse alinhamento muito claro interno primeiro. Então eu preciso ter um alinhamento claro entre o meu time de vendas, o meu time de CS e o meu time de operações, o meu time que vai tocar o projeto com aquele cliente. Se internamente eu estou desalinhado, chances são de que eu perca o cliente rápido. O primeiro passo é você alinhar o teu processo comercial. O que o teu vendedor promete hoje está alinhado com o que o time vai entregar? Se não tiver, você precisa ter bons mecanismos de correção. Um bom mecanismo de correção, por exemplo, é voltar o cliente para o processo comercial e fazer o realinhamento. Caso o vendedor não consiga realinhar, ele cancela a venda por ali, devolve a comissão e tá tudo certo. Um exemplo aqui mais extremista, Mas o que você precisa entender é o que o teu vendedor faz precisa estar alinhado com a tua operação. Legal. Uma vez que eu tenho isso alinhado, eu consigo ter alinhamento interno, eu preciso transparecer esse alinhamento também para o cliente. Quais são as etapas que você vai alinhar? Primeiro de tudo, você vai alinhar no processo comercial, na tua reunião de diagnóstico, na tua reunião de apresentação de proposta. Você vai sempre deixar alinhado o que está incluso e o que não está incluso. Ou seja, quais as regras do jogo para esse cliente trabalhar com você. E aqui, você precisa ser sincero. Não adianta nada você prometer as coisas que você não pode fazer. E o vendedor, ele tem essa de querer prometer alguma coisa a mais, dizer que dá, que é simples, que é fácil, mas nem sempre é. E quanto mais for sincero aqui, melhor vai ser em relação ao LTV, em relação ao lifetime primeiro. Então, esse alinhamento precisa ficar claro já no processo comercial. Legal. Se eu tenho clareza no processo comercial, o que eu preciso trazer dentro do meu time de operações é a visibilidade para o cliente. Então, tudo aquilo que foi combinado no comercial, que já estava alinhado internamente e que foi bem alinhado com o cliente, agora precisa trazer visibilidade. O teu time precisa deixar claro que aquilo que foi combinado está sendo cumprido. Esse é o pilar básico. É você conseguir dar visibilidade sobre o que o teu time faz e aqui, eventualmente, você vai ter até que dar provas de serviço. O que é prova de serviço? É mostrar para o cliente que você está trabalhando. Especialmente quando você tem resultados que não acontecem do dia para a noite. Mas o cliente, ele nunca vai ficar brabo com o teu time se ele sentir que o teu time está dando tudo que ele pode. Se ele sentir o comprometimento. Se ele sentir que está remando para o mesmo lugar que o teu time. Então, é isso que você precisa deixar claro, Trazer clareza para o teu cliente. Visibilidade. Fizemos tal coisa, essa semana a gente vai fazer isso, por causa disso, o que a gente espera é isso aqui. Então, trazendo essa visibilidade, tudo vai ficar mais fácil para você gerenciar. Por quê? Porque tão importante quanto gerar resultado é você ter um atendimento claro, visível e preocupado, ter um comprometimento em relação ao alinhamento da expectativa. Uma vez que a gente está alinhado em relação à expectativa, em relação ao que a gente está fazendo, aí a gente vai para a parte de resultados. Então eu preciso também trazer visibilidade, também mostrar o que eu estou fazendo, mas aí sim eu preciso focar na geração de resultados. Essa cadeia, lá do processo comercial, alinhamento interno, até a parte de entrega de resultados, é o básico. Você precisa ter isso bem estruturado. Além disso, aí você vai para ferramentas
ferramentas que te ajudam a entender a satisfação do cliente. Por quê? É bastante comum que você ache que está fazendo tudo isso e o cliente ache que você não está fazendo nada disso. Então você precisa ter boas ferramentas para captar a resposta do cliente. Uma boa ferramenta, NPS, então Net Promoter Score, você vai fazer várias perguntas lá, perguntas que vão te dar normalmente valores em escala de Likert ali, para você entender se o cliente é um detrator ou se ele é um promotor da tua marca, né? Então você vai ter vários insights aqui e esses insights vão gerar dados para que você tome a decisão de entregar alguma coisa a mais, fazer um over delivery aqui, fazer um over delivery lá e fazer captações de case de sucesso, eventualmente, ou até fazer um upsell. Então o processo de retenção no mercado B2B, ele tem 3 pilares básicos: alinhamento de expectativa, visibilidade e resultado. Claro, dentro de visibilidade eu também tenho atendimento. Se você tiver esses 3 pilares bem estabelecidos, aí depois você vai agregar ferramentas para que o teu processo tenha dados para você tomar a decisão sobre o que você vai fazer para aumentar o LT do cliente. Se você consegue aumentar o LT, por consequência vai aumentar o LTV, se a gente estiver falando de assinatura, e aqui a gente vai conseguir pagar mais caro no CAC. Pagando mais caro no CAC e se mantendo rentável, você tem uma empresa que vai se perpetuar no mercado. Se você tem alguma dúvida sobre implementar o que a gente falou aqui, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas, mas também de retenção, para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.